Olá, Pai do Senhor, novamente. Estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos aqui no Papo Escola Bíblica. E hoje é sobre imoralidade sexual, né? E a gente está com muita gente aqui na mesa. O Douglas já estava aqui, continuou com a gente. E o Rominick está aqui para participar com a gente, né? Sobre esse tema sutil ou não, importante, né? Vai talvez um desconforto, uma polêmica. É por isso que a gente trouxe o Rominick, né, Rominick? Faz a tua apresentação, pessoal aí. Quero agradecer primeiramente a oportunidade, né, de poder estar aqui com vocês, para a gente tratar desse assunto. Eu acho que é de suma importância, é um assunto muito atualizado, é um assunto que tem a ver muito com a igreja e a sociedade. E o podcast é uma oportunidade que nos abre para a gente poder levar a igreja também para a sociedade. Às vezes a gente percebe a sociedade com receios de adentrar a igreja, mas a igreja não pode ter esse receio de adentrar a sociedade. Então, através desse meio tecnológico, a gente tem essa oportunidade aqui de poder tratar de um assunto específico, como a questão da imoralidade sexual, e poder abranger isso a toda a sociedade. Eu agradeço a oportunidade de poder estar aqui nessa noite com vocês para tratar desses assuntos. É outro que deve muito, hein? Porque, ó, não, a gente vai fazer, nós vamos fazer, ó. Jogador cara, né? Jogador cara. Era o marketing, hein? Jogador cara. Eu já paguei a minha dívida, agora pague você. Vamos pagando. Tá bom. A gente falou no podcast passado, né, Douglas? A graça barata, né? Ela é barateada muitas vezes, né? E hoje, dando continuidade sobre isso, né? A moralidade sexual, que o texto áureo fala fugir da prostituição, né? 1 Coríntios 6,18. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas que prostitui-se peca contra o seu próprio corpo. Então, a Bíblia, né? Ela, apesar de nós vivemos o movimento da revolução sexual, a gente pode fazer tudo, etc. e tal, é claramente notório que a Bíblia sempre condena essa prática, né, Romanique? É interessante você notar já de início a ideia de fugir, né? Porque o texto ele já vai ser categórico nesse início, a ideia de fugir. Não enfrentar. E a gente pensa que essa questão do fugir é você estar em uma posição de perigo e correr. Mas a abordagem que o texto faz aqui é de uma proteção. Então, para a gente poder entender a ideia desse fugir aqui, seria basicamente ilustrar num abismo. Então, a pessoa sobe num lugar muito alto, ela está ali na beira do abismo. Ela não está, na exatidão, correndo o risco da morte. Porque até então ela só está na ponta do abismo. Só que o que a Bíblia coloca com o ato de fugir? É você não se colocar em uma situação em que você corra risco. Então, o fugir aqui é você se proteger. Não procurar. Não procurar, é você se isentar. Não esperar um momento que a situação está apertando para que você possa, então, correr daquilo. A ideia é você se isentar do perigo. Tanto é que a revista vai tratar sobre essa questão da sutileza. Né? E a sutileza ela vai tratar exatamente desse aspecto de ser sutil, de ser algo que não é notório, não é algo gigantesco, é algo no detalhe, é algo pequeno, que é exatamente a estratégia de Satanás. Não, e quando se trata de prostituição, né, ela é bem sutil, né? Ela nunca vem escancarada, né? Então, ela é apresentada de forma a causar um impacto inicial, mas aquilo vai crescendo de maneira que nós estamos vivendo na sociedade hoje. A depravação sexual em níveis alarmantes, né? Eu vi não sei se foi uma revista, um livro, há muitos anos atrás, e não sei se vocês vão concordar comigo, né? Que uma civilização, ela, quando está chegando no ápice da decadência moral, se manifesta através de moralidade sexual, e aí é quando ela começa a decair, né? Aí fala dos babilônios, fala dos assírios, dos romanos, etc. e tal. A imoralidade sexual no ápice demonstra a decadência de uma civilização, né? E a gente parece que estamos chegando nesse ponto. Ele vai tratar exatamente desse tipo de diferenciação, né? Não que o pecado ele tenha uma diferenciação. A Bíblia não trata nessa diferenciação. Mas a consequência, o envolvimento, ele é diferente. Tanto que quando ele vai tratar da imoralidade, ele vai tratar que este pecado é cometido no corpo. E o que ele está tratando com essa questão tipo do corpo, quando ele coloca aqui assim, ó, fugir da prostituição, todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, essa ideia é de você petrificar a sua vida.
Então, o pecado não tem diferença, ele ofende a santidade divina, né? Não. Mas a prostituição em específico... Porque é uma ação que vai envolver não apenas uma moralidade. Não é uma questão de uma mentira que você trata com uma questão moral. Você trata o caráter da pessoa. A pessoa que rouba, ela está sendo tratada na questão de necessidade social e como ela interage com a sociedade dentro desse pensamento moral dela. Então, na maioria dessas questões que são colocadas nas escrituras, elas são tratadas moralmente. Então, você trata o caráter da pessoa. Quando ele vai especificar uma questão de uma prostituição, de uma fornicação, de um envolvimento, de uma imoralidade sexual, ele já está envolvendo a sua existência, é o seu ser, a sua natureza. Por isso que ele fala que é um pecado contra o corpo, porque é um pecado que envolve a sua natureza, é o seu desejo, é a sua vontade. Não é apenas uma questão de caráter que foi desvirtuado por alguma questão social ou uma questão individual, familiar ou íntima da própria pessoa. É uma questão que vai envolver a existência dela, porque mexe com desejos, com vontade. Mexe com a alma, né? O desejo da pessoa de agir em direção àquilo. Então isso é uma questão que envolve a própria alma da pessoa. Uhum. Então nesse envolvimento íntimo dela, é o que causa este envolvimento dessa imoralidade. Então, às vezes, não é uma questão causada, por exemplo, de um problema no casamento. Uhum. Às vezes o casamento está funcionando, a esposa ou o esposo... Especialista em casamento aqui. Ele tá confirmando que eu já vi essa coisa acontecer, né, Douglas? Não, eu vou além. Eu acho que essa parte da prostituição ou mesmo da pornografia parece que é um vício igual droga. Porque a pessoa deseja e não para só no vídeo da pornografia. Parece que ele sempre vai querendo mais. Ele vai sempre querendo mais, a ponto que o casamento dele, se você for ver a vida sexual dele, tá boa com a esposa, mas é um desejo que é igual droga. Isso que eu acho que é impressionante, essa parte da imoralidade, vai consumindo cada vez mais, ponto de atrapalhar até mesmo no serviço. A pessoa começa a não ter limite, não tem limite para... É a base que envolve a insatisfação. Né? O que envolve muitas das vezes depoimentos dessas pessoas que começaram a envolver-se com pornografia, seja na parte, né, a gente pode abrir aspas, profissional, né, porque eles se determinam como artistas, né, atrizes, ator, tanto por depoimento deles, de pessoas que iniciaram o seu envolvimento de uma forma, e aquilo vai gerando cada vez mais uma insatisfação. Porque a gente pensa na questão sexual como uma questão de uma manifestação do desejo, que gera uma satisfação. Isso é quando você faz dentro dos princípios. Você faz dentro de uma orientação, dentro de um equilíbrio. A ausência desse equilíbrio gera, na verdade, a insatisfação. Então, cada vez eles vão se envolvendo com coisas. Então, eu vi depoimentos de atores que eram heterossexuais, que em início podemos dizer, de sua carreira, né, como eles chamam, apenas aceitava tipo as relações que fossem héteras. E só que no envolvimento aquilo vai perdendo a sua satisfação, diminuindo as barreiras, ela vai e precisa cada vez experimentar coisas novas, porque essa é a proporção da pornografia, é apresentar fatos novos, de desejos novos, de estímulos novos que vão gerar desejo. Só que a cada passo desse desejo você vai tendo a insatisfação, porque eles foram acostumando com certas coisas, e aí é onde vai tendo vários posicionamentos para quê? Sempre buscando a satisfação, mas ela é baseada em uma insatisfação. Então você tem que sempre ter alguma coisa nova. Então a gente vê pessoas que aí já não é no meio profissional, que se envolve também com a pornografia, ele vai tendo contato com coisas que vai gerando estímulos novos nele. O visual, né? O homem é muito no visual, a mulher é muito mais no auditivo. Então é o quanto você gera aquele desejo, você gera aquele desejo nela em te querer. O homem não, é pelo aquilo que ele deseja, o estímulo que ele tem por aquilo que ele quer. Então ele vai se assentando dentro desses novos estímulos e ele vai trazendo isso também para dentro do casamento dele. E aí às vezes quando o casal
Espera que o cônjuge corresponda àquilo que ele viu. Isso é muito pro homem. Se você for ver, 80% é o homem que ele tem esse vício na pornografia, porque nós somos visuais, entendeu? Muito visual. E o interessante que a gente vê quando a gente está tratando um casal que tem esse problema, ele sonha que a esposa dele faça o que ele viu. E é completamente abominável, porque muitas vezes a esposa está dentro da posição dela, e ele sempre está querendo coisas a mais. É igual a droga, sempre você quer mais. Isso que chega a destruir casamento. E essa é a ideia da pornografia, né? Porque a pornografia, ela visa um momento individual. Ela visa um momento egoísta. É um momento de uma autossatisfação, porque não é um momento de satisfazer o outro. Porque quem vai consumir, consome para si. Então, assim, vai sendo atribuído na mentalidade... ofensa ao cônjuge, né? E na mentalidade vai se desenvolvendo, sem a pessoa perceber, esse egoísmo de satisfação. Essa busca por sempre se satisfazer. Então, o que o satisfaz? Ele não está preocupado como numa relação saudável, em que o casal, tanto se satisfaz como tem que satisfazer o outro. Essa é a busca de um relacionamento. É onde ambas as partes estão felizes, tanto vivendo na convivência quanto na intimidade. E aí, quando vai gerando esses estímulos de uma autossatisfação, vai colocando no indivíduo esse desejo de sempre se satisfazer. Então, ele não está preocupado com o que vai gerar a satisfação no outro, ele está preocupado em se autossatisfazer. Então, ele vai buscar no outro o prazer para ele. E isso é onde a gente vai vendo casamentos sendo destruído, casamentos passando por dificuldades, porque aí perde-se o respeito mútuo e vira só uma busca individual, em que eu me satisfaço, e se eu estou satisfeito, a outra pessoa é insignificante no papel, que a gente vê muito dentro dessa cultura antiga, que era dado isso à mulher. A mulher era vista apenas para procriar e satisfazer, tipo, o marido. Então, assim, essa cultura pornográfica, ela passa muito também por essa cultura social, em que a mulher é vista como um objeto e o homem pode usá-la para poder se satisfazer da forma que ele quiser, com a intenção, também, exato, na utilização da mulher como um objeto. E isso vai se desenvolvendo, e se o indivíduo não se apercebe disso, ele começa no seu olhar social tratar igualmente dessa forma. Aí a gente parte para a questão imoral, para o assédio, né? A gente passa para a questão tipo de prostituição, aonde o indivíduo ele tem uma visão agora de prazer que é diferente daquilo que as escrituras determinam, é diferente também de um posicionamento social estabelecido em padrões sociais, e aí ele já não consegue encontrar mais isso dentro deste relacionamento dele, aonde ele busca fora. Alguém que também com essa mesma percepção de apenas de um objeto se permite ser usado porque tem o benefício do dinheiro, e quem tem o dinheiro necessita do objeto. E aí é onde surge o que hoje é tratado como uma profissão, que é a prostituição também, que entra nessa questão da imoralidade. O Douglas falou das estatísticas aí, que a maioria é homem, né, que assiste. Até recentemente eu vi, né, que a indústria pornográfica, não sei onde foi que eu vi essa notícia, rapaz, um desses sites cristãos, que a indústria pornográfica procura meios de atrair o público feminino, né, aumentar o público feminino. E perceberam, né, durante pesquisas, que as mulheres são mais atraídas se tiver uma história sendo contada, né? O homem é visual, né? É pela ação. E aí estão migrando para esse tipo de conteúdo, a fim de que possa escravizar mais, né, as mulheres, assim como os homens, a pornografia, né? Até ontem, a rede social ela excluiu centenas de contas lá, porque percebeu que existiam muitas crianças de 13 anos ou abaixo de 13 anos usando essa rede social. E aí o que é que a gente vê? Nós vemos crianças inseridas nesse contexto de rede social, onde é lotado de mensagens explícitas, né, de pornográficas, e esses efeitos que vocês estão citando aqui é o que tem maculado a sociedade, né, e tem feito crianças, adolescentes, casais
olharem para isso e normalizar. E ninguém fala disso, né? Não, vamos viver do jeito que a gente quer. Né? Porque a cultura, se você for ver a cultura do sistema, eles vão estar trabalhando o quê? Isso é normal. Isso é coisa que tem que acontecer. Os nossos filhos têm que aprender isso daí. Mas uma coisa que eu falo, eu vou até questionar sobre essa parte de pornografia, sobre essa liberdade que está tendo tão grande. Isso não pode se tornar que nem você falou, esses atores que era só hétero, agora começa a virar homoafetivo por causa dessa... Um abismo vai chamando o outro. Vai chamando o outro e o inimigo cada vez mais vai entrando. E tem essa possibilidade de não ter limite e a pessoa de repente já chega, o nosso limite é esse, então vou começar a ver se tem uma outra forma de satisfação. Um hormônio, não sei, a dopamina, que é essa... que ele busca, né? O que envolve o ser humano, que diferencia ele, né, dos animais, é exatamente o processo de adaptação. Quando você vai para o mundo animal, o mundo animal ele não é adaptativo. Então você tira o peixe, tira ele da água, você coloca ele na terra, ele vai morrer. Os animais não têm este processo adaptativo. O ser humano, ele tem isso de forma benéfica e também de forma maléfica. Porque ao mesmo tempo que ele consegue se adaptar, por exemplo, sai de uma região quente, vai para uma região fria, ele pode ter sintomas, às vezes ânsia, dor de cabeça, tonto, ele vai se adaptar. Agora, esse é o grande perigo. Porque qual é a ideia do inimigo e qual é o processo da sutileza dele? É ele fazer parecer que aquilo é nocivo, que aquilo é benéfico, que aquilo vai trazer benefícios para quem está utilizando daquilo, e ele vai sendo gradativo. Até previne doença, eles dizem, né? Então, ele vai sendo gradativo, porque você, talvez, no primeiro contato, você tem receio, você tem nojo daquilo. É igual quando você vê alguém fazendo curso, né, seja para médico, enfermeiro, alguém que bombeiro, essas coisas, eu tive o prazer de fazer, e você vê as pessoas no primeiro contato, às vezes com aquele corpo aberto, então, sangue para todo lado. Depois de um tempo se envolvendo com aquilo, você pega aquilo, né, um corpo todo destruído na estrada, como se fosse um papel, e pronto, você não tem mais aquele receio. Então, essa é a sutileza de Satanás em relação a essa imoralidade. É fazer com que a mente vai se adaptando com aquilo. Então você vê uma coisinha aqui que aparentemente é inocente, aí você pega as propagandas, aí você vê revistas, você vê comerciais, porque você está assistindo de repente uma pregação lá no YouTube. E no meio dessa pregação entra tipo uma propaganda com uma mulher seminua ou em situações que envolvam uma sensualidade. Então parece que é apenas um relampejo da situação, mas é uma sementinha que vai sendo colocada aqui, outra situação ali, você vai se envolvendo. E hoje ninguém se impacta mais. E aí aquilo, exatamente, aquilo vai se tornando normal, aquilo vai se tornando comum, quando você vê, você já está envolvido e teve uma situação esse Dia dos Namorados que eu estava entrando no shopping, no Taubaté Shopping, bem na porta do Taubaté Shopping, acho que foi uma marca de perfume, tinha 2 homens abraçados, quase se beijando. Eu olhei e tomei um choque. E eu perguntei para algumas pessoas que frequentam o shopping, você viu a foto? O pessoal, não vi essa propaganda. Falei, como você não viu? 2 homens se abraçando, quase se beijando. Então, quer dizer, está entrando com uma sutileza que já não é mais aquela coisa que você bate e você toma aquele choque de 2 homens se abraçando. Inicialmente era impactante. E se a geração dos senhores, que vocês são mais velhos, tá tudo cabelo branco aí, né? Eu sou novinho, tenho 18 anos. Já se impactam, né? E tem esse impacto. E a geração mais nova, né? Que já nasceram nesse contexto. Já estão vendo, né? Mas se você for ver, 1970, com a liberdade sexual, o Woodstock, droga, sexo, aquilo foi impactante para aquela época. Hoje é ultrapassado para a gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos filhos, que eles estão introduzindo de uma tal forma que hoje, se você fala em homoafetivo para uma criança de 11, 12 anos, para ele é normal, ele sabe que na classe... na minha classe tem...
no meu grupo de amigo tem. Você fala... É a associação, né? É o tentar associar a sua mente e quando ganha a sua mente, ganhou você. Não tem mais limite. Não tem. A partir do momento que ganhou a sua mente, você está passivo de conviver com aquilo. É o que alguns especialistas chamam do processo apocalipse zumbi. Porque a ideia do que tem desses seriados é exatamente isso. Você pega tipo pessoas que viviam em uma sociedade que não havia tipo o vírus. E então eles têm uma visão de mundo. Os que nascem naquilo já tem outra visão. Começam a olhar que os zumbis representam este perigo, começam a olhar aquilo como sendo uma normalidade. E você vai para um processo até de uma evolução social, a ponto de você enxergar aquele perigo, de você enxergar aquilo que pode ser um dano para a sua vida, como um processo de evolução. Então, essa transição que nós passamos dessa sociedade conservadora para essa sociedade moderna, ela está envolvida exatamente nessa ideia de um movimento apocalíptico zumbi, de você se adaptar, você olha para aquilo que é sutil, você olha para aquilo que é danoso, você olha para aquilo que foi modificado de um tempo atrás, mas você enxerga como agora fazendo parte da sociedade que você vive. Não dá para você viver isento do que aquilo que está acontecendo. Então é onde você tem que o quê? Se adaptar. E nessa adaptação você vai buscando meios para poder afirmar que aquilo é um processo natural da vida, que os antigos estavam errados e o de agora é evoluído. O pior não é a normalização, né? Começa normalizando, né, aquilo que é profano, depois começa santificando o profano. É isso que eu ia falar. Da liberdade que virou libertinagem, e nós temos que tomar muito cuidado nas nossas igrejas. Eu sempre falo, eu dou um exemplo do girino. Se você pegar o girino, colocar ele numa panela e aquecendo a água, ele suporta uma temperatura muito alta para ele. Agora, se você pega o girino de uma água temperatura e coloca numa água morna, ele morre na hora. Então, quer dizer, é isso que está acontecendo nas nossas igrejas. Quem experimenta morre. Você vai colocando... Fazer um teste com o girino. Você vai introduzindo dentro das nossas igrejas, onde que é muito perigoso. O que falam que é liberdade e amor de Deus está sendo libertinagem, dando espaço para o inimigo entrar dentro das nossas igrejas. Mas este é o erro do papel do cristão dentro da sua família. Por isso que a Bíblia vai dizer que as trevas, eles são mais prudentes, né? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Por quê? Porque todas essas famílias conceituadas modernas, elas estão fazendo um papel de influenciar no meio em que elas vivem, seja dos seus familiares, seja particular, filho, quando tem essas coisas, embutir na mente deles a naturalidade disso. E eles não têm medo de ser quem eles são. Então, assim, você vê essa exposição sexual, você vê essa exposição homoafetiva, você vê essa exposição de casamentos neutros, né? Que é essa ideia de que agora cada um vive na sua casa, mas estão juntos, ou dessa questão, tentou agora aprovar recentemente o casamento entre pai e filha. O marido da Fátima Bernardes, que é se não me engano, um vereador lá, que tentou passar essa lei. Então, assim, eles não têm medo, eles não possuem medo de manifestar quem eles são. Só que muitas das vezes, em muitas igrejas, em muitos segmentos cristãos, nós temos medo de manifestar o nosso posicionamento. Ou seja, eles não têm uma preocupação de se manifestar contra os conceitos da igreja. Eles vão lá e afirmam, Deus não existe, e acabou. Eles vão lá e afirmam assim, a igreja modificou as escrituras. Eles afirmam, o cristão é um impedimento para a evolução social. E o que a igreja faz diante disso? Ela se cala. Porque aí ela tem medo, e não é de enfrentar, porque essa guerra que envolve a igreja e a sociedade, ela não deveria existir por parte da igreja. Porque é exatamente o que Satanás quer que aconteça. Satanás quer fazer parecer que existe uma guerra entre a sociedade, daqueles que não são cristãos, não são declarados cristãos, e
a igreja que se posiciona como cristã. Então, Satanás quer que isso aconteça. Para quê? Para que vire um embate. E não tem que ter um embate. Tem que ter um posicionamento da verdade. O cristão, ele tem que se posicionar. Ele não tem que fazer como muitos de forma ignorante faz. Tem, de repente, uma reunião afetiva em algum lugar, uma reunião de uma manifestação que tem, e ele quer invadir este espaço para poder colocar as suas questões. Não, porque aí eles estão dentro de um âmbito social. A igreja confunde esse papel, porque Estado e igreja, eles não comungam dentro de uma mesma ideologia. O Estado não pode mandar na igreja, e a igreja também ela não manda no Estado. Então, o que às vezes a igreja quer fazer é tirar o direito civil dessas pessoas. E o que essas pessoas querem fazer, muitas das vezes, é tirar essa liberdade religiosa que a igreja tem. E é onde vira a guerra, porque um começa a invadir o espaço do outro. Quando, na verdade, deveria dialogar. E como é que se dialoga? No seu posicionamento. O que eu quero falar é o seguinte: o paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos, né? Então, a partir do momento que o judeu tinha uma influência mínima, né, ali naquela região do Crescente Fértil, aqueles países ali da África, e aí veio Jesus Cristo, veio o discípulo, o evangelho explodiu, a Igreja Católica, o Império Romano, e o pensamento cristão, ele veio moldando a cultura, né, durante os últimos 2020 anos, aí, 22 anos, quando, como o Douglas citou. Então, a partir daí, a Bíblia começa a ser um referencial para muitas coisas, para as leis serem promulgadas, etc. E tal. Então, a partir de um momento, né, a igreja foi perdendo esse poder de influência, até mesmo porque ela estava um pouco corrompida, ou muito corrompida, a igreja católica, né, com a protestante. E as questões de imoralidade sexual saltavam aos olhos da sociedade, pois vimos líderes que pregavam contra o pecado da prostituição, da imoralidade, e faziam, né? Até mesmo papas faziam assim. E até hoje é isso, né? Então, há uma certa dificuldade do crente sincero, né? Que prega o evangelho, pois temos a chancela de várias pessoas, de vários cantores, famosos, personalidades que vivem uma vida de imoralidade sexual, ou pregam a favor dela e defendem ela, né? Então, vemos casos aí de... Tá pegando. Tá ligado. Baixo. Então, nós vemos casos aí de até cantor famoso, gosto, recentemente, que foi lá e cantou numa igreja como que se diz cristã. Que se diz cristã, né? Que se diz cristão e tal, e foi lá e cantou e defendeu a eles, que eles vivem o amor, que eles vivem a paz e tal. Então, há uma certa dificuldade do cristão autêntico, né, agora que vivemos nesse contexto, de pregar o evangelho, visto que tem pessoas que da alta camada da sociedade agora defendem esse pecado. Então ainda continuamos vivendo esse mesmo problema. São várias etapas a serem definidas neste processo, né? Quando você pega na questão cultural judaica, você vai ver que lá era lei e condenação até passiva de morte. Então você pega nessa questão... Em muitos casos, né? Questão de apedrejamento e tudo mais. Então você pega culturalmente, dentro dessa questão judaica, era uma questão de lei, de condenação. Se a mulher fosse pega, normalmente, né, pela cultura judaica, a gente confunde muito essa questão de cultura com a revelação cristã. É uma dificuldade que às vezes o meio cristão tem de fazer uma separação de o que é cultural e o que é revelação divina. Então, dentro dessa questão cultural judaica, condenação, foi pego, era apedrejamento, resolvia ali. Quando você vem para o processo de um cristianismo e pregado através de Jesus Cristo, em que começa a trabalhar a revelação de Deus dentro daquele povo que era cultural, você vê que este processo de imoralidade, agora ele é tratável. Agora ele é para poder ser modificado, para ser transformado. Porque na essência humana, o ser humano por si ele é depravado. O ser humano por si ele é imoral. Os desejos manifestos da carne, eles são propensos à imoralidade. E isso é todos.
Por isso que entra no caso que você tratou de personalidades meio cristão, porque não significa que são de fato cristãos, mas na sua existência são seres humanos, então possui essa depravação, esses desejos direcionados ao pecado, que ele é tratável mediante o quê? A graça de Deus. Mediante o poder do Evangelho. Mediante uma ação divina que começa a persuadir a nossa natureza humana e nos transforma da imagem de Adão à imagem de Cristo. Essa é a pregação do Evangelho. Aí você pega essa pregação do Evangelho, que é distorcida como você falou, e eles começam a encaixar este poder do Evangelho, que é transformador, a um poder meramente amoroso, meramente afetivo. Aonde essas pessoas que não se encaixam dentro deste perfil de transformação do Evangelho, porque isso envolve renúncia, isso envolve arrependimento, que gera a mudança de vida, que gera uma confissão dos seus pecados. E para você confessar, você vai precisar primeiramente reconhecer a existência dele. E isso só é cabível ao ser humano se o Espírito Santo agir, se ele permitir essa ação do Espírito Santo na vida dele. Então você vê, você tem uma etapa cultural em que eles não queriam dialogar com as circunstâncias que envolviam a imoralidade sexual. Apedreja, mata e resolveu aquela situação. Pronto, acabou. Aquela pessoa morta, ela não vai mais voltar a pecar. Você vê Jesus vindo aqui para poder transformar essa essência pecaminosa da imagem de Adão para a imagem de Cristo. Não resolvia o pecado. Não resolvia o pecado, morria no pecado, estava condenado. Você limpava só tipo a situação ali. Você varre para debaixo do tapete, resolveu aquela situação, vai servir de exemplo para o outro que não serve, às vezes vira desafio. A questão agora é fazer sem que a gente seja descoberto. Esse é o estímulo. Eles fizeram em tal lugar, foram pegos. Nós vamos tentar fazer de algum modo que a gente saiba que a gente está convivendo com aquilo, mas nós só não podemos ser pegos. Então a gente vê exatamente essa ideia do desafio, muitas das vezes, dentro da própria igreja. Você é desafiado a fazer, mas não ser pego. Por isso que teve épocas que o adultério era considerado crime, o homossexualismo, por exemplo. Estamos agora no ano de Copa, né? O Catar está no centro da polêmica, que já começou a se espalhar outdoor na cidade contra, né, a LGBT, homossexuais, etc. e tal. Então lá ainda funciona, mas não vai tratar o problema. Mas já teve um primeiro corajoso, aproveitando esse holoforte, a se manifestar, para que sejam realmente impedidos de fazer alguma coisa, porque se fizer, agora o mundo está de olho. Porque agora está definindo homofobia e homofobia, né? Exatamente. Então essa é a grande questão, porque agora pegou este evangelho, que é o poder de Deus para a transformação do pecador para o arrependimento, e colocou ele dentro de uma caixinha do amor. Quando você coloca dentro dessa caixinha, você colocou dentro da caixinha do amor, não, todo mundo se encaixa. Aí você já não prega mais uma mensagem de transformação, você começa a entender, tadinho, sofreu na vida, foi violentado sexualmente, tadinho, apanhou desde criança e tal. Então vamos aceitá-lo, porque é mais fácil aceitá-lo e trazer ele para o meio, do que contestar as ações dele, para que ele venha realmente arrependido, porque a igreja não salva. Então, às vezes, se prega um evangelho para trazer pessoas para a igreja. E aí é onde você vê cantores gospels, você vê essas pessoas, próprios pastores... Essa palavra aí, como é? A igreja não salva? Se prega o evangelho para trazer para a igreja? Para trazer para a igreja. Então, muitas das vezes está acontecendo isso, está sendo pregado um evangelho de membresia. Porque você prega um evangelho para criar membros. Esse cara é muito... E não para criar salvos. Então, mas isso daí é o que está acontecendo, que a gente vê igrejas proliferando, templos gigantescos, enchendo, abarrotando de pessoas. Megas igrejas grandes, que tudo pode, que Deus é amor, porque eles estão arrebanhando de uma tal velocidade que eles não estão conseguindo tratar membro por membro. Eu acho... É quantidade, não qualidade. Não qualidade, porque se você tem
essa situação de você trazer o membro e trabalhar ele, tratar, ele conhecer a palavra verdadeira, genuína, ele vai começar a se confrontar. Opa, Deus não se agrada disso. Ele é amor, nós falamos da graça, mas para eu estar dentro dessa graça, eu tenho que encaixar no andar de Cristo que está dentro da palavra. Então você traz uma multidão, você não tem tempo hábil de trabalhar essas pessoas que vêm de qualquer jeito, fica de qualquer jeito. Até porque não é o interesse de boas partes dessas comunidades, né? Sim. Aí você troca pastor por gestor. Sim. Aí você já não tem mais o pastoreio, você tem a gestão. A gestão... Promotor do evangelho, não pregador do evangelho. Exato. Você vê a gestão quando os departamentos dentro da sua igreja estão funcionando. Só que muitos desses departamentos funcionam como uma máquina. Só que os operadores que lá estão não são aptos nem capazes no desenvolvimento quando a gente pensa que o cristianismo é evangelho. Então você coloca pessoas que de fato ela é bom líder, ela é um bom professor de escola dominical, ela é um bom pregador, é um bom cantor, só que tudo aquilo é talento. Tudo aquilo é funcionamento. Quando você vai na essência daquelas pessoas, Cristo não está na vida daquelas pessoas. São profissionais. O evangelho não está exatamente. Você vê muito isso. Eu falo assim. De gente. Pregador profissional, cantor profissional. Sim, e você vê muito isso na hora que você começa a tratar pessoas, quando você começa a tratar o casal, quando você começa a tratar a família, começa a ter, opa, isso eu estou fazendo de errado, então eu tenho que tratar, então eu tenho que tirar esse calinho, eu tenho que tirar esse pecadinho meu, e é a hora que você vai confrontando a pessoa dentro da palavra de Deus, e vai ter um momento que o Espírito Santo vai começar a incomodar. Isso a gente vê, eu tenho casais que chegam no nosso curso que nós damos de casamento, que chega que parece mil maravilha, na terceira, na quarta aula, já começa, opa, tá doendo aqui, vai surgir, tá doendo ali, daí você começa a entender que você está aplicando a palavra, você está aplicando a palavra de Deus na pessoa. Então isso nós temos que ver, eu estou falando no micro, eu quero ver no macro, na igreja toda, os departamentos funcionando, adolescente sendo tratado como adolescente dentro da palavra de Deus. Não venha para cá que Jesus é amor. Hoje você vê certas igrejas que no sábado à noite, onde tem que ter um culto de adolescente, parece uma casa noturna. Como é que essa igreja vai transformar, vai impactar, sei lá, igualzinho ao mundo. Mas aí o grande problema é que... dá até uma liberdade naquele agito, um abraçar o outro. A igreja ela está deixando de ser reino de Deus. Começa a virar libertinagem. Exatamente. Porque a igreja ela deixa de ser um reino de Deus para ela ser uma comunidade. E aí as pessoas não saem mais lá das suas casas para virem para a igreja para serem aperfeiçoadas. Elas saem das suas casas para serem aceitas. Então, você tem que chegar aqui, a igreja tem um formato. É um psicólogo. É o que você falou. Mas é o que você falou. Você pega o casal, você vai conversar com o casal é perfeito. É aquela família do comercialzinho da margarina. Porque você olha aquele estereotipo deles ali, eles são perfeitos. O marido ama a esposa, trata bem ela, a esposa ama, os filhos são todos felizes. Por quê? Porque eles têm que ter este formato dentro da igreja. Porque se já não chegar dentro deste formato, eles não conseguem se encaixar socialmente. Que é uma das grandes dificuldades da igreja de tratar dessas questões imorais. Porque você vai trazer um homossexual para dentro da igreja, você vai trazer uma prostituta para dentro da igreja, você vai trazer um casal que está à beira do divórcio, porque houve um adultério e não teve um perdão ali, não teve um conserto. Aquelas pessoas elas são obrigadas a saírem do seu âmbito pecaminoso e no dia seguinte agir como se tudo já tivesse acontecido. Para ir para a igreja. Porque senão ela não consegue ter amigos dentro da igreja, ela não consegue formar um perfil dentro da igreja, ela não é aceita dentro da igreja. Então ela tem que ser formatada a ponto dela ser empurrada a fazer parte daquele formato. Porque se você não é do formato que a igreja caracteriza, às vezes você não consegue permanecer. A igreja deveria tratar. E nós estamos falando de novos convertidos, correto?
E aqueles que estão há 10 anos na caminhada têm esse problema que precisa ser tratado, mas ele não quer se expor perante a igreja e falar assim, olha, tem que manter eu preciso ser mas tratado. A igreja também não dá abertura, principalmente as igrejas mais tradicionais. Hoje é mais fácil, né? Chegar alguém com algum problema de ordem de sexual e a gente conseguir conversar sobre isso, mas há 15, 20 anos atrás a gente só não fazia que nem o judeu, tacar pedra. Mas a questão é o perfil que se cria, porque às vezes a igreja cria um perfil de serem todos perfeitos. Ninguém erra quando já está aqui. Você está 10 anos aqui, então você já é assertivo em tudo que você fez. Então quem chega com um parâmetro disso. E quem não cresceu, não se desenvolveu dentro desse ambiente cristão desde criança, você sofre com isso. Eu fui me converter aos 15 anos. Você chega aqui e você fala assim, o que eu vou conversar com esse povo aqui? Tudo diferente. Esse povo só fala das escrituras, eu não sei nada das escrituras, eu não tenho um padrão de vida deles, aonde é que eu vou me encaixar dentro disso? Então você encontra essa dificuldade de ser transformado, você passa a ser moldado tão somente. Então você tem que se fechar dentro daquilo e acabou. E aí onde você não consegue, muitos saem. Saem porque eles não se sentem acolhidos. E não é acolhidos também você aceitar o posicionamento dele. Exatamente. Vai entrar aqui, fica aí do jeito que você está mesmo, se vira. Você recebe a Cristo como Salvador, agora você quer buscar uma mudança de vida. E você tem um problema que socialmente e biblicamente é condenado, né? E aí como é que você que tem um problema com homossexualidade, vai chegar numa igreja extremamente tradicional, vai ter um cara lá com ternão preto, gravata bonita, pecador vai me fazer assim. E você não consegue achar aquela abertura. Qual é o departamento que funciona tratando disso? Com quem eu vou conversar sobre isso? Porque, como você fala, continua lá. Faz parte da carne. E como é que eu vou tratar sobre isso? Pessoas aptas, pessoas capazes também para poder direcionar uma questão que envolve a igreja muitas das vezes, é ela se posicionar como se todo mundo fosse apto para tudo. E aí, você não encontra muitas das vezes pessoas que são capacitadas, pessoas que são direcionadas para poder exatamente tratar nesses segmentos. Então é o problema de achar que todo mundo que entra na igreja canta, todo mundo que entra na igreja prega, todo mundo que entra na igreja já é pastor, todo mundo que entra na igreja é liderança, só que muitas das vezes essas pessoas não são preparadas para lidar com esses indivíduos. Então ele se aproxima de alguém. Porque na cabeça dessas pessoas, qualquer um que eu encontrar dentro daquela comunidade, ela já está apta para cuidar de mim. E aí ela se aproxima muitas das vezes de pessoas com as mesmas questões. Igual falou, está 10 anos na igreja, mas às vezes não venceu desejos homoafetivos que existem, desejos depravados que existem. E aí vem do adultério e permanece no ela adultério. se encontra, porque aí ela vem de um adultério. Ela encontra com um indivíduo dentro da igreja que tem essa fragilidade de se manter fiel dentro do seu casamento. Então você une o útil ao agradável. De repente uma moça que de repente já vive lá no mundo uma vida depravada e encontra aqui também. Um grupinho dentro do meu pecado dentro da igreja. Dentro da igreja. A igreja vem como último recurso, vem a solução final. Agora eu vou achar a solução do meu pecado. Se você chegou na última solução, ela virou parte do seu problema, qual é a solução que você já não tem mais? Porque você entrou dentro da igreja para sair da prostituição. E quando você chega lá, você encontra um grupo que se prostitui em nome de Cristo. Onde é que você vai agora? Porque aí quando ela está no mundo, ela vai para o inferno. Mas aquele que se prostitui dentro da igreja, ele fala, não, é só um deslize, um escorregãozinho, e vai para o céu. E não é tratado. Ele entra na aula passada sobre a graça. Que daí começa a ficar banalizado. É a graça barata. A graça barata. Eu prefiro ter minha igreja não cheia, muda, não transforma. Prefiro ter uma igreja onde só vejo a beleza exterior, todo mundo feliz, o casal lindo, a família maravilhosa, mas não tem mudança. Quando chega em casa, perde a marca. Continua a mesma vida passada. E sabe o que eu vejo também, Romnico? Você fala de pessoas capacitadas. Eu olho que é importante termos pessoas capacitadas, mas dependendo da igreja, não vai ter. Uma igreja, dependendo do contexto que ela tiver social, ela não vai ter essa capacitação técnica, podemos dizer. Mas aí depende do âmbito dessa capacitação.
Porque você vai ter uma capacitação técnica, mediante estudos, mediante dedicação, e você trabalhou o casal, por exemplo. E você vai ter uma capacitação vocacional, que aí Deus chamando para aquele trabalho, que não precisa ser uma capacitação técnica, não precisa de um psicólogo para tratar devidamente questões emocionais. Deus ele vocaciona pessoas mediante o chamado que ela tem, mediante o conhecimento das Escrituras, porque não dá para admitir um cristão, alguém que está exercendo uma função dentro da igreja, que não tenha como primazia as Escrituras. Não precisa ser um exímio entendedor, não precisa ser um pregador. Às vezes, na verdade, não é a técnica, é a maturidade espiritual. A maturidade adquirida por uma vida com Deus. É isso que os fariseus não entendiam. Não entendia, exatamente. Como assim não guardava? Exatamente, porque você vai ter uma parte técnica que ela é necessária. Não dá para você chegar, por exemplo, numa cabine de som e você não ter, nenhum conhecimento técnico sobre aquilo, você dobrar o joelho e falar, Senhor, me dê todo o conhecimento desse equipamento. Acender uma luz, vai. Isso, se acontecer, é milagre. E o milagre é uma coisa extraordinária. É uma coisa que está fora daquilo que é de ordem. Pode acontecer para um propósito divino? Pode acontecer. Agora, a questão é que não dá para contar com isso. Você precisa ter partes técnicas, mas você não pode deixar essa técnica dominar a ponto de você não ter uma intimidade com Deus. Quando você ajunta essa parte técnica com essa capacitação, exatamente, você tem uma igreja saudável. Exatamente, você tem uma igreja saudável quando você tem parte técnica, pessoas tecnicamente formadas, pessoas tecnicamente com conhecimento e pessoas vocacionadas. Ao mesmo tempo, essas pessoas vocacionadas possuem suas técnicas e, ao mesmo tempo, essas pessoas técnicas possuem a sua vocação. Quando você ajunta isso, a igreja está preparada para poder enfrentar as adversidades do mundo. Por quê? Porque ela tem a revelação divina. E isso é o suficiente para ela poder lidar com o mal. Porque quem vence o mal? Quem tem fé. Amém. Vou dizer... Faltou tempo. Nosso produtor, diretor aqui, está falando. Nossa, nem tá. Eu não sei que ele ia falar umas 3 horas. A gente falou, foi nada. Tinha um monte de coisa, vamos. Mas tá bom, eu acho que a gente conseguiu atingir os objetivos da instrução, como fala no trabalho. Né? Deus abençoe vocês. Né? É importante a gente estar sempre esclarecendo. As pessoas sempre cobravam, né? A gente tem que fazer um negócio mais robusto. Eu acho que a gente teve essa oportunidade de fazer. A gente com certeza conseguiu esclarecer e, acima de tudo, mostrar a Cristo, né? Que Jesus é a salvação para todo aquele que nele crê. Então, independente qual seja o problema, Jesus pode salvar e transformar a sua vida. E apesar da gente estar falando muito dessas igrejas problemáticas, né, a igreja, ela tem, em sua grande maioria, igreja honesta, igreja sincera, né, as pessoas estão ali, né, seguindo a orientação da palavra de Deus e vai ajudar, vai orientar. Já não existe mais aquelas situações de condenar, de jogar pedra e não sei o quê, isso ficou no passado, né? Hoje a gente está aqui abraçando, estamos acolhendo, estamos recebendo, entendendo os problemas, mas orientando de acordo com a palavra. Vem para Cristo e mude por Cristo. Né? É isso que a gente faz hoje aqui. Né? E quero agradecer a vocês aí. A gente vai ter mais bate-papo. Sempre que tiver difícil, eu vou chamar ele. A gente fica aqui só. Olha, para ter trago teus livros, né? Fala de teus livros, tua rede social, o pessoal te seguir aí. Então, quem quiser aí adquirir meus livros aí, entra lá no meu Instagram, Romanique Online Oliveira. Bota lá depois para ele. Põe lá, por favor, compre meus livros, vai ser benéfico para a sua vida. A origem da criação, a origem do pecado e em breve aí a salvação em Cristo. Amém. Douglas, obrigadão, hein? Agradeço essa oportunidade, estamos prontos. A hora que precisar, opa, estamos aqui. Deus abençoe você. Já emenda um terceiro turno agora. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. A gente se vê no próximo Papo Escola Bíblica, em nome de Jesus.